Boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa live. Vamos, muitas participações hoje importantes. Estamos sendo transmitidos. Antes de começar, avisar vocês que estamos sendo transmitidos uma série de canais. Então, você pode acompanhar nossa live tanto pelo canal Opinião Socialista, do nosso companheiro aí, Gustavo Machado, quanto no canal da Amante Coelho. Também pode acompanhar essa live pelo canal da Editora Sanderman e também pelo canal estreante aí do dia, que é o canal do Opinião Socialista. Esse é o vídeo aí inaugural do canal. Aproveitamos essa live para começar aí o lançamento desse canal, para em breve funcionar a pleno vapor. Então, se inscreva em todos esses canais aí, compartilhe, manda o link aí para todo mundo, que vai ser aqui um debate muito interessante, muito rico e fundamental para a gente entender outras classes no Brasil e no mundo. Eu sou o Júlio, sou aí do editorial, da coordenação editorial e do Opinião Socialista. Vou estar aqui ajudando a Mande a coordenar os trabalhos. Tá bem? Boa noite a todos aí, bom debate. É isso. Salve, salve, pessoal. Boa noite. Eu sou Mandy. A live está sendo transmitida também no meu canal e é uma enorme satisfação nossa de todos esses canais da editora Sanderman, em nome também do canal do Gustavo Orientação Marxista, em nome do PSTU e da Liga Internacional dos Trabalhadores, estar aqui hoje com vocês fazendo o lançamento mais do que especial deste nosso livrinho aqui, ó, gente. China, uma potência imperialista emergente. Talvez a principal polêmica dentre a esquerda no Brasil e no mundo hoje. China. Debate brabo aí para nós. Eu sei que você que está assistindo a gente certamente quer adquirir esse livro aqui para se inteirar de uma opinião que é uma opinião diferenciada, certo? Porque enquanto parte da esquerda fala que China é socialista, etc., que nós estamos diante de um socialismo de mercado, nós fizemos um vasto estudo nos últimos anos para entender exatamente quais são as bases materiais e o que é que existe de fato, qual é o modo de produção que existe de fato na China. E esse nosso estudo e debate coletivo está condensado aqui na elaboração de alguns camaradas que nós temos a sorte de poderem estar aqui hoje para expor para a gente parte das conclusões e do estudo deles também, tá bem? Então, sem mais delongas, quero iniciar aqui nossa live. Dizer para vocês, nós faremos o sorteio de 3 livros, tá? Durante aqui o debate. Daqui a pouco eu e o Júlio explicamos como isso vai funcionar. Quero pedir para vocês se inscreverem nos canais. Independente se está assistindo na Orientação, está assistindo pelo meu, está assistindo pelo Opinião Socialista, está assistindo pelo canal da Editora Sanderman, já deixa o seu like e se inscreve nesses canais, porque a sua inscrição nada mais, nada menos significa do que você ser parte de levar adiante uma política revolucionária e socialista também nos meios digitais, então vai ser fundamental, beleza? Quero começar aqui chamando, então, nosso camarada JR João Ricardo, que vai introduzir aí os debates sobre China. Beleza. Boa noite. Não seria bom apresentar os 4? Eu sou João Ricardo, sou do secretariado da LIT e temos a função de cometer esse lançamento. Seria bom que os outros se apresentassem. ¿Me ves? ¿Me ves? É minha Sim. vez, é minha vez. Bueno, yo soy Felipe Alegría. Eu sou Felipe Alegria. Então vamos lá, nós estamos com o JR, que vai iniciar aqui a exposição. Nós temos Espanha, do nosso partido irmão aqui no Brasil, que é o Corriente Roja. Eso es. Soy de Corriente Roja y Sou da Corrente Roja, Partido Espanhol, e também coautor do livro. Bom, me chamo Eduardo Almeida, Edu, também participei da elaboração do livro, toda a LIT. Gente, deu uma travada aqui, peço desculpas. Então, nós estamos com o Felipe, que se apresentou aí, do nosso partido irmão, Corriente Roja, da Espanha. O Edu também, Edu Almeida, que acabou de se apresentar.
que é membro aí da Liga Internacional dos Trabalhadores, como o JR e o Felipe, e o Gustavo, que vocês provavelmente já conhecem, que vai ser nosso expositor aqui também. O Gustavo é do ILAESE, do PSTU, tem o canal Orientação Marxista. Gustavo, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Já fui apresentado, Mande. É isso. Gustavo Paese, do PSTU, vou dar uns pitacos aí ao final. Então, JR, pode começar. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer à equipe da Sanderman, ao Braugan, ao Jorge, ao Léo, e um agradecimento especial à Luciana, pela edição dos textos, ou seja, ela suavizou os textos, que tinha uma linguagem dura de documento interno, fez um trabalho importante, eu acredito, e é responsável também pela introdução. Quer dizer, um agradecimento especial à Luciana. Também ao Júlio, que cometeu a apresentação. Durou muito pelas atividades, mas saiu. Então, um agradecimento a todos pelo trabalho. Nós já publicamos o livro do Hao Long sobre Hong Kong, mas tem uma introdução especial para a edição brasileira em que ele defende os mesmos critérios com que nós estamos utilizando nesse livro para caracterizar a China. Na verdade, os textos desse livro complementam o livro de Raul, modesta à parte. Eu espero que vocês desfrutem do trabalho, de todos os artesãos que proporcionaram esse material, porque mesmo na era da IA, o livro é fundamentalmente um trabalho artesanal. E falando em artesão, eu queria começar pelo desenvolvimento desigual e combinado, que eu acho que é uma peça importante para a gente entender o livro. Niall Davidson, em seu livro, que, na minha opinião, é espetacular, Desenvolvimento Desigual e Combinado, Modernismo e Revolução Permanente, ele diz que escrever sobre China é um desafio grande para editores e autores. Porque quando o livro passa por todo o processo de produção artesanal, a velocidade em que as coisas acontecem leva o livro para a crítica roedora dos ratos. Isso é mais ou menos certo, mais ou menos. Dos milhares de livros que se escrevem sobre China, os quais parte é puro proselitismo chinês, como os de Jabu, ou pura propaganda norte-americana, os que fixam o momento e estabelece a caracterização de China pelo momento. Por exemplo, há um livro interessante que chama Guerra dos Chips, de um norte-americano. O que capta é o momento da guerra, mas nem bem o livro foi lançado e a DeepSeek acabou com o livro. Quer dizer, a velocidade dos acontecimentos é um desafio. O texto que vocês vão ter na mão, quem adquiriu o livro, não padece dessa síndrome. Quer dizer, apesar de que eles foram escritos há cerca de 3 anos, um para especial do site da LIT e outro para os cadernos de debate da LIT, um órgão teórico interno, antes da publicação das teses sobre China que foram aprovadas no Congresso do ano passado, em 23, ambos talvez captem o essencial. Quer dizer, e o que é o essencial? A gente entender o papel do capital financeiro chinês e o desenvolvimento desigual e combinado que levou a China
a esse fenômeno que é eminentemente político, que colocou a China nos rolos das potências imperialistas. Eu gostaria de, antes de falar sobre o desenvolvimento desigual e combinado, fazer críticas ao livro. 4 fundamentais. Nós preservamos o texto, o título emergente por uma razão, eu não sei por qual a razão, de fidelidade aos textos. Para quem tiver interesse, vocês podem acessar as teses do 15º Congresso no site da LIT, e tem o documento oficial que nós votamos, cuja caracterização está expressa nesse texto dos Cadernos de Debate, China Imperialista. O primeiro texto não tem a caracterização de China como imperialista, porque nós estávamos, e somos gente disciplinada, em pleno debate sobre a caracterização de China. A palavra emergente, ela se deu num contexto, em primeiro lugar, da luta que durou 5 anos para poder chegar a essa caracterização, mas também o título dava a ideia de movimento, e por isso emergente. Talvez hoje, colocar a China como emergente não tenha sentido. Mas meus camaradas poderão falar sobre isso. O segundo aspecto é que as nacionalidades oprimidas da China não estão completamente desenvolvidas no texto. Particularmente Taiwan, que foi objeto para o Congresso de um texto específico, o qual o caráter nacional nós achamos que é dado pela resistência aos imperialismos que dominaram a ilha durante um tempo. Isso criou um grau de pertenência, um grau de unidade nacional nessa luta, as quais não está desenvolvido, mas na tese, para o Congresso, sim, está desenvolvido. E falando em nacionalidade oprimida, a parte mais débil, do texto, quer dizer, fundamentalmente, porque o problema não é uma receita de bolo. No certo, a principal tarefa está sublinhada, ou seja, derrubar a autocracia imperialista chinesa. Mas isso é uma generalidade, cai pelo seu próprio peso. Um programa de transição para a China, mas isso é uma generalidade da intervenção concreta sobre o terreno. E está longe de ser um programa de transição para a China. E isso está por ser feito. Eu queria desenvolver não, sublinhar esses quatro debilidades do texto, porque não só tem a ver com a leitura e o complemento da leitura, que eu chamo vocês a entrar no site da LIT e baixar as teses do Congresso, porque ela é a última elaboração nossa sobre o tema. Depois seguiu o Gustavo com uma série de estudos e ele vai falar sobre isso. Eu gostaria de dar 3 palavrinhas sobre o desenvolvimento desigual e combinado. Trotsky sintetiza o desenvolvimento desigual e combinado com a forma contraditória em que a dominação imperialista exerce sobre o planeta. João, foi metade do tempo, só avisando.
Tá bem. Essa forma contraditória é a unidade do nivelamento, ou seja, pela exportação de capitais, de aproximação da indústria à escala mundial, ao mesmo tempo da desigualdade dada por elementos políticos, que faz com que os países se mantenham como semicolônias. A China rompeu essa relação. E é importante nós entendermos o desenvolvimento desigual e combinado, porque a combinação entre nivelamento, que o mundo se expressa, com um problema político, que é a dominação imperialista, foi rompida pela China. E isso é fruto de muitos debates. Até hoje, sei lá, tem gente que vê China como uma semicolônia. Eu queria sintetizar isso na Huawei, que é um pequeno exemplo desse cosmos chinês. Porque isso está ocorrendo hoje em dia, enquanto a gente está falando aqui. A Huawei foi fundada pelo exército chinês. Se aproximou da tecnologia, se aproximou não, roubou a tecnologia japonesa no início dos anos 80, fabricando mesas de comutação telefônica, analógicos, para telefones fixos. O desenvolvimento da Huawei se deu porque ela não competiu, por exemplo, com a gigante Ericsson, que era, na época, a empresa mais importante na fabricação dessas mesas de comutação telefônica. Ganhou escala. Por quê? Porque ela se apropriou das áreas rurais chinesas que não tinham telefones fixos. Não precisou competir com a Ericsson. Esse vasto espaço foi ganhado através das encomendas do Estado. Ganhou escala na produção. E anos depois, o padrão digital da Huawei foi 3G, foi incorporado mundialmente, e a Huawei deu um passo seguinte, que foi a 5G. E é a empresa que monopoliza a escala mundial a fabricação de equipamentos. O que eu quero dizer com isso, camaradas? E quem esperar encontrar na China um manual de capitalismo formal, sem analisar sobre o terreno que a China salta etapas, e a essência do desenvolvimento desigual e combinado exatamente saltar etapas, em 40 mil quilômetros de trens bala que a China tem, é um exemplo disso. Mas o fundamental é que esse salto de etapas, de períodos, de fases de desenvolvimento econômico, podem ser dados exatamente porque o mercado da China é desigual. E se combina dentro de um processo em que a tecnologia mais avançada passa a liderar. Entender isso é decisivo. E entender o capital financeiro chinês é parte intrínseca no capital financeiro desse processo. Felipe, com certeza, vai poder explicar melhor, porque ele tem o dom da palavra. Mas o aspecto mais importante que nós queríamos desenvolver é que, dentro da China, existe uma diversidade, porque é um continente de relações sociais atrasadas
com a última palavra do desenvolvimento capitalista. E exatamente é essa contradição, exatamente é esse aspecto que leva a China a se tornar um país imperialista pela escala da produção em que ela consegue desenvolver. E saltar etapas. Quer dizer, um país que levou séculos para desenvolver uma rede de trem-balas muito inferior à China, a China consegue fazer saltando etapas desse desenvolvimento capitalista. E se nós não entendermos isso como parte fundamental dessa contradição, é que faz a China uma especificidade histórica e que justamente o seu caráter imperialista é dado pela combinação desses elementos que são únicos, que são inexportáveis para outros países, é o elemento fundamental que a gente precisa entender. Isso é que faz a China essa potência o qual nós analisamos. Mas Felipe pode desenvolver melhor esse aspecto. Paro por aqui. Obrigada, João, pela sua contribuição dentro aí da margem de tempo que a gente tinha combinado. E, pessoal, antes da gente chamar o próximo convidado aqui para falar, quero lembrar vocês, esse é o livro que nós estamos debatendo e lançando hoje. Vocês podem adquirir ele lá no site da editora Sanderman. E nós vamos fazer o sorteio aqui de 3 unidades hoje, tá bem? Como que vai funcionar o sorteio? A gente vai lançar no chat das lives de todos os canais que está sendo transmitido um formulário. É um formulário simples, você precisa colocar só nome, e-mail e celular. E no final a gente vai sortear dentre todas aquelas pessoas que se inscreveram no formulário, tá bem? Então, se você está acompanhando, está assistindo, quer adquirir esse livro que está brilhante, muito bom, aproveita que você pode conseguir ele de graça, tá bem? Se inscreve aí no formulário, no final aqui da live a gente sorteia. E nós vamos ter mais 3 convidados agora falando, o próximo é o Felipe, depois o Edu, por fim o Gustavo. Ao fim, nós vamos ler também as perguntas e comentários e vai ter um momento aqui de encerramento de considerações finais, tá bem? Então, é isso. Felipe, é contigo. Bueno. Eu aviso quando for a metade do tempo, tá bem? Correcto. Bueno, gracias por la introducción. Obrigado pela introdução de João Ricardo. Y bueno, voy a entrar. Vou começar. Hay una primera cosa Tem uma primeira coisa que mencionou desde Taiwan e Hong Kong. No livro aparece um documento que diz que a reunificação da China, a reincorporação de Taiwan à China, culminaria na reunificação nacional da China. Bom, isso foi produto de um momento determinado do debate. Esse debate, como mencionou o João Ricardo, prosseguiu. E a definição que temos como desde a Liga Internacional dos Trabalhadores, vou ler uma síntese que é a seguinte, que não coincide com o livro. Por isso menciono, se a China invadir Taiwan e um conflito militar em que não houvesse intervenção direta norte-americana, defenderíamos a nação taiwanesa, sustentada na resistência histórica do povo taiwanês contra as sucessivas ocupações estrangeiras. Analogamente, como fazemos diante da situação da Ucrânia com a invasão russa, com uma política de independência de classe, enfrentando ao governo pró-imperialista de Taiwan e ao imperialismo norte-americano.
Sobre Hong Kong, também no Congresso Mundial tem uma tese que se refere e que coloca diferente e que está colocado diferente de como está no livro. O livro fala do direito à autodeterminação de Hong Kong. Isso, na verdade, está desde as teses, mas o que nós definimos foi o que vou ler agora. A batalha pelos direitos democráticos contra os privilégios da burocracia e a corrupção são parte primordial do programa de transição da Revolução Chinesa. Incluem a luta pela autodeterminação de Xinjiang e Tibete, e pelo direito do povo de Hong Kong à sua autonomia e a plenos direitos democráticos. Bom, não são temas centrais, mas acho que é bom matizar porque não são as posições, são as posições, não são as posições que defende a elite agora. Eu vou focar, não vou falar de Jabur, são autores que estão tratados com profundidade no livro. O que eu quero entrar é, de maneira polêmica, com a FT e concretamente sua 14ª conferência, que coincide justamente com as datas e que tem um ponto-chave, que é a China. Então, queria colocar uns elementos. Primeiro, queria dar as boas-vindas às mudanças que estão acontecendo, que eles estão fazendo, que são tardios, ainda que sejam tardios, estão baseados em uma análise, em um signo histórico contraditório e unilateral, como vou explicar aqui. Na verdade, a FT mudou de posição, ainda que não reconheça as mudanças feitas. Normalmente, é um comportamento que mantém, porque parece que foram infalíveis. Na verdade, queria dizer que no ano de 2022, 2023, não se definiam diante de um conflito entre China e Estados Unidos. Diziam que se desse um conflito entre esses dois países, não deveriam fazer uma análise da situação concreta para saber que posição tomar, que não estavam a favor do derrotismo revolucionário frente a ambos, ou se poderiam apoiar a China. Isso já não defendem mais. Agora colocaram que tem claro o derrotismo revolucionário, estão avançando e, pela nossa parte, saudamos esse progresso. Talvez seja importante também dizer que cada vez que mudam de posição, nos colocam em meio à elite, desfigurando o que dizemos. Nesse caso, no documento que representa a conferência, dizem que nós da elite defendemos que a China é o imperialismo consolidado, como Estados Unidos, entre aspas, ou seja, como se fosse uma citação textual nossa, mas nós nunca dissemos isso. Na verdade, nossa postura, desde o ano de 2022, é que a China é uma potência imperialista emergente. É verdade que, como apontava João Ricardo, provavelmente a gente está em um momento em que deveríamos mudar essa característica, porque é uma potência, tiveram já alguns anos para emergir de fato, já está emergida, mas o que é evidente é que nunca equiparamos a China com os Estados Unidos, nem antes
nem em nenhum momento. Então, queria mencionar isso. O documento que eles apresentam da sua 14ª conferência é contraditório e unilateral. Os enfoques da restauração é, na verdade, muito pobre, ao ponto de que dizem do Partido Comunista Chinês, é uma citação textual, o Partido Comunista Chinês que sobreviveu à restauração e administra seus efeitos, mas a realidade é que o Partido Comunista Chinês não sobreviveu à restauração, a não ser que foi seu grande impulsionador e o eixo da restauração do capitalismo. Tá bem? Vale. No renunció a la independencia política ni a tener el control Não renunciou à independência política em relação aos Estados Unidos e sempre buscou aproveitar em benefício próprio para transformar-se no coração do capitalismo chinês, funcionando com a nova burguesia que surgia no calor das invasões imperialistas. Inclusive, parecem contrapor o controle que já mantém o Partido Comunista Chinês da economia, como as empresas estatais, o sistema de crédito, contrapõe isso, aparentemente, com a expansão da consolidação do setor privado, quando, na verdade, essas empresas estatais e o sistema de crédito foram justamente palanques para restauração, alavancas para a restauração do capitalismo. Falam também que a caída do Muro de Berlim e a desaparição da União Soviética desataram as forças que devolveriam à China a maneira do capitalismo global. Mas a restauração da China, a restauração capitalista, se iniciou muito antes, desde 1978, e a globalização teve lugar justamente apoiando-se na restauração capitalista na China. Eles fazem uma lista inconexa histórica do processo de restauração e da transformação da China em potência capitalista, sem assinalar os feitos-chave como a repressão de Tiananmen em 89 e a posterior viagem ao sul, um grande impulso da restauração, a entrada na Organização Mundial de Comércio e, sobretudo, a resposta à gigantesca crise de 2008, que foi a que moveu o capitalismo chinês à sua emergência como imperialismo, como potência imperialista. Exatamente o mesmo que aconteceu, como diz Lenin no seu livro, Alemanha como resposta à crise nos finais do século XIX e começos do século XX. É quando se lança o Made in China, a saída ao exterior não só de mercadorias, mas de capital, é quando aparece Xi Jinping, a iniciativa Faixa da Rota, quando aparece a expansão da China como potência imperialista. Então, eu queria mencionar que, por parte dos companheiros da FT, não consideram nem parte da metodologia de Lenin. Na verdade, escreveram sobre... Não mencionam Lenin em seus critérios, nem sua metodologia. Nesse sentido, não tem nenhuma única palavra sobre o surgimento do capital financeiro chinês como força dominante, que é a força dominante
e o eixo da potência imperialista chinesa, intimamente fundida com o Estado, onde aparecem as empresas públicas e privadas, os monopólios, os bancos, a participação do Estado das privadas no Estado, a financiarização dos consórcios, esse do grande capital chinês e do Estado, do capital e as empresas estatais, junto com o Estado, como esse capital financeiro que está na base do impulso da China como potência imperialista. Tem outra questão também por parte dos companheiros, tratam como um tema mais secundário, que é o papel da superexploração da classe operária chinesa, em particular dos milhões de trabalhadores migrantes sem registro urbano, que fica uma mera menção à revista britânica Economics. Bom, eles definem, ao mesmo tempo, elementos que são claramente uma potência imperialista: monopólios, exportação de capital, exploração do trabalho do proletariado, etc. Mas, contraditoriamente, falam de um imperialismo em construção mercante, o Estado capitalista em rápido ascenso contra os imperialistas. Isso por parte de Barbieri. Mercatante fala de um imperialismo não consumado, em processo de construção. Diz que não se pode apostar com segurança e dizer se o imperialismo se consolidará ou não. E Barbieri diz que a transformação da China em uma potência imperialista levaria comoções e transtornos de magnitudes históricas mundiais, ou seja, guerras. O problema, enquanto isso não acontece, não há imperialismo, como eles dizem. Essa seria a condição para que a China pudesse converter-se numa potência imperialista. Então, é isso que eu queria dizer. Confundem os tempos e cometem um erro metodológico muito grande, porque identificam a emergência de um novo imperialismo com a guerra pela hegemonia mundial e não a divisão do mundo. De toda forma, a guerra não é uma premissa marxista para definir uma potência imperialista, mas sim para impor uma nova hegemonia imperialista e uma nova divisão geral do mundo. Mas isso leva tempo. E entre uma coisa e outra se sucedem mudanças e se vão delimitando os blocos e etc. Bom, o caso, por exemplo, dos Estados Unidos mostra bem o que acabamos de dizer. Os Estados Unidos aparecem como potência imperialista aos fins do século XIX na Guerra da Espanha por Cuba. Ao intervir na Primeira Guerra Mundial até o final, estando ao lado do imperialismo dominante, a Grã-Bretanha. Então, a Terceira Internacional avaliou que Estados Unidos tinha se elevado ao nível de uma potência dirigente do imperialismo e do mundo. Então, assim, isso sem ter se chocado com o imperialismo britânico. E só na Segunda Guerra Mundial, 25 anos mais tarde, os Estados Unidos entram na Guerra Mundial. Então, tem que analisar cada circunstância concreta e não fazer generalizações que não têm sentido. Para definir se a China é imperialista, a régua seria comparar com os Estados Unidos, dado que em todos os aspectos fundamentais já é superior a outras potências imperialistas. Então, por essa regra de 3, teria que excluir a Alemanha, a França, Grã-Bretanha, Japão, não digamos Itália, Espanha, alguns outros países imperialistas.
Mercatante diz que não pode se definir China como uma potência imperialista só em construção, porque seguimos tendo muitas Chinas dentro da China. Ou seja, porque a Alemanha, por exemplo, tem uma produtividade maior que a China. Então, nós queremos dizer que não podemos estar de acordo com essa abstração que é reducionista e ahistórica. Então, preferimos as considerações de Lenin em relação ao Japão e à Rússia no ano de 1916. Ele escreve: entre os países ultramarinos estão surgindo potências imperialistas como o Japão. No último terço do século, é um período de transição para uma nova época, a época imperialista. Desfruta do monopólio e não do capital financeiro, não só de uma grande potência. No Japão e na Rússia, o monopólio da força militar, de um território imenso, ou de facilidades especiais para explorar os povos estrangeiros, completam e, em parte, substituem o monopólio do capital financeiro mais moderno. Ou, inclusive, quando diz de Rússia um país sumariamente atrasado, isso de 1916, o ano em que Lenin escreve o imperialismo. É um país sumariamente atrasado desde o ponto de vista econômico, onde o imperialismo capitalista moderno está enredado, por assim dizer, em uma emaranhada de relações pré-capitalistas. Então, aqui já queria encerrar, onde conecta com a última parte que explicava João Ricardo. Tem muitas Chinas. Tem muitas Chinas, ou seja, temos que entender esse desenvolvimento desigual e combinado, porque justamente todo o processo chinês, associado à sua integração no mercado mundial, se deu justamente apoiando-se nos resquícios da herança colonial e nos elementos de atraso histórico. Por exemplo, o campo ocupava 80% da população. E os tapas, etc. Dito isso, queria acabar como no princípio, em relação à FT. Damos as saudações, as boas-vindas, no sentido de que defendam hoje que um conflito militar entre China e Estados Unidos seria uma guerra revolucionária, na que o derrotismo de ambos os lados se colocaria como definição. Não diziam há 3 anos, mas dizem agora, parece um progresso para ter em consideração. Fico por aqui. Obrigada, Felipe. Então, gente, antes de passar para o próximo orador, agradecer a tradução aí simultânea. Alguns companheiros perguntaram aí se estava com delay o áudio. Não, companheiro do Estado espanhol, e nós fizemos uma tradução simultânea e agradecer o Jovip. E antes de prosseguir para a próxima fala, lembrar que tem um QR Code na tela, aqui no canto direito, que está dando 10% de desconto para quem adquirir o livro agora, durante a live. Então, você aponta a câmera ali, você chega no WhatsApp da editora Sanderman e adquire aí o seu exemplar. Inclusive, o companheiro perguntou se é possível vender para fora do país. É possível, a gente só vai ter que calcular o frete. Mas se você tiver como pagar no Pix, é possível vender. Então, entre em contato aí, aponta aí o celular na câmera, entre em contato com a Sanderman, que o pessoal vê aí o jeito de te entregar esse livro, tá bem? Então, passar para o próximo orador, Eduardo Almeida, direção da LIT, PSTU Brasileiro. Com a palavra. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos que estão assistindo essa live. Para nós, é uma expressão do que a LIT vem fazendo nos últimos anos. Nós estamos num processo de reelaboração teórica programática
E isso tem uma importância enorme para compreender o mundo atual, que é muito mais complexo do que o mundo de 20, 30 anos atrás. E o caso da China é emblemático, porque é necessário, para entender a realidade chinesa, que a gente una, por um lado, o que existe de mais atual e mais importante na elaboração sobre o imperialismo, que ainda é Lenin, imperialismo, Estado superior do capitalismo. E olhar a realidade, estudar a realidade concreta. Não nos basta Lenin, é necessário estudar a realidade concreta. Não nos basta estudar a realidade concreta, é preciso se apoiar no arcabouço teórico que permite interpretar essa realidade. Isso tem uma importância porque existem vários modelos defendidos por toda a miríada da esquerda em relação à China, né? Existem aqueles, uma parte do stalinismo, que fala da China como socialismo atual, socialismo do século XXI. Isso não corresponde nem a uma realidade nem a outra, nem uma visão teórica de Lenin, nem a realidade concreta da China, né? A China é capitalista e imperialista, como depois vamos ver. E ela é baseada, o seu funcionamento da economia é baseado na lei de valor, né? Que é típica das sociedades capitalistas. E a realidade atual da China, concreta, não tem nada a ver com uma referência socialista. A miséria dos trabalhadores, uma ditadura brutal. Essa referência que esses apologistas, esses defensores da China defendem para o conjunto dos trabalhadores, não bate nem com a realidade, nem com Lenin. Existem aqueles também, e nós fomos parte disso no passado, que dizem que a China é simplesmente uma semicolônia, como tenderam a ser os países que restauraram o capitalismo no marco de uma onda ascendente do capital na década de 80. Isso não bate tampouco com os critérios de Lenin, nem com a realidade. A China hoje disputa mercados, e alguns está na frente do imperialismo hegemônico, que é os Estados Unidos, e, por outro lado, não corresponde às definições teóricas de Lenin. Nada a ver com uma relação entre o imperialismo norte-americano e uma semicolônia. Existe uma disputa entre dois setores imperialistas. Um pouco bate com a realidade, com o critério de Lenin, setores da intelectualidade, como Michael Robert e outros, né? Michael Robert, que é um intelectual, um economista sério, marxista, mas ele, sobre a China, diz que é algo raro, nem capitalista, nem socialista. O que escapa, na realidade, é uma visão marxista, né? É algo raro que tem essa importância no mundo, não é nem capitalista ou socialista, é preciso reelaborar o marxismo. E Michael Roberts ignora o fato de que a China é determinada, o funcionamento da China é determinado pela lei do valor. Quem determinou que a China produza carros e carros elétricos hoje, que são melhores e até mais baratos do que os carros norte-americanos, franceses, alemães? A lei do valor. Quem determinou o processo de expansão, a exportação de capitais, exportando os capitais que já não tinham mais espaço a nível da economia chinesa? A lei do valor. Essa realidade não é absorvida por Michael Roberts. E existem também aqueles que dizem, não, a China é quase imperialista. Tem a ver com setores que existiam na LIT, debatiam isso conosco, setores minoritários da LIT, e também essa é hoje a posição da FT. Quase imperialista. Bom, como falou Felipe, como falou antes o João Ricardo, isso tampouco bate com a realidade ou com critérios marxistas. Critérios de Lenin, a formação de monopólios, a China tem um grau de monopolização semelhante aos Estados Unidos e superior a grande parte dos países imperialistas europeus. O capital financeiro chinês tem uma importância estratégica para o impulsionamento das grandes empresas privadas chinesas, aí o capital estatal bancário e privado bancário, junto com o capital industrial, como motor da economia imperialista chinesa. A exportação de capitais, hoje, a China é a maior exportadora de capitais do mundo. Superou os Estados Unidos. Superou os Estados Unidos. A partilha do mundo, a disputa entre China e Estados Unidos é parte dessa realidade. Ou seja, os critérios de Lenin estão aplicados na China. O fato de ser um desenvolvimento novo na história, por parte dessa realidade, desenvolvimento igual combinado, como falou o João Ricardo, simplesmente mostra que existem
processos da história que refletem um desenvolvimento desigual e combinado, não que não existem. Então, existe um país imperialista, chamado China, como outra, Rússia imperialista, que vieram de estados operários e hoje competem com o imperialismo hegemônico norte-americano. Esse tipo de visão, todos esses tipos de visão, que eu me falei antes, tanto China socialista do século XXI, China semicolônia, China nem capitalista nem socialista, mas progressiva, ou quase imperialista, tem um grande problema político como consequência, não só de análise e caracterização, político como consequência. Todo reformismo, em boa parte do centrismo hoje a nível mundial, acha que a China é progressiva. Então, num conflito entre China e Estados Unidos, é preciso apoiar o setor progressivo. A FT não diz isso, mas a FT fica numa contradição entre a caracterização da FT de que é quase imperialista, mas não é imperialista, e a definição dela pelo regime revolucionário vai uma diferença enorme. Se por acaso não é imperialista, nós teríamos que estar do lado da China contra os Estados Unidos. É tão simples quanto isso, como definição marxista. Porque o imperialismo hegemônico é o inimigo principal, se por acaso não for a China imperialista. Se eu for um dos países imperialistas, nós estamos perante um processo, na realidade, que precisa caracterizar e ter uma política de independência de classe a nível internacional, também afetando esses países. Bom, isso é um elemento de introdução que eu queria colocar, porque tem a ver com essa combinação entre os elementos teóricos do estudo da realidade para poder entender o fenômeno novo na história, que é a China. E eu queria tocar agora um elemento que tem enorme importância, que é explicar a crise da ordem mundial hoje. Porque a ascendência da China, o fato de que emerge como país imperialista, eu estou de acordo com o João Ricardo, já não é simplesmente um imperialismo emergente. A China hoje não só um imperialismo consolidado como imperialismo, não disputa, não tem o primeiro lugar, como o caso do imperialismo hegemônico norte-americano, mas o imperialismo norte-americano é um imperialismo hegemônico decadente, e a China está crescendo, e não só crescendo com uma característica extremamente dinâmica enquanto imperialista. A China tem vantagens comparativas em relação a todos os outros imperialismos. Ela tem, em primeiro lugar, uma ditadura brutal, que é o sonho de consumo de grande parte dos governos imperialistas a nível mundial. Tem uma ditadura que, como consequência, impõe uma disciplina de trabalho para o proletariado chinês brutal, coisa que os governos imperialistas como um todo têm dificuldade de ter. E, em terceiro lugar, a China tem uma metade, taxa Edu. Ao redor de 40%, chegou a 45%, que é mais do que o dobro da taxa de investimento das economias imperialistas outras. Esses três elementos dão um certo dinamismo muito importante para a China nesse momento. E aí leva a grandes conflitos, como existe hoje um conflito na ordem imperialista mundial. Começando na parte econômica. Hoje existe uma disputa pesada a nível econômico mundial entre o imperialismo hegemônico e a China. Com todo, existe um conflito entre imperialismo. No caso dos Estados Unidos e China, é ainda mais evidente. O elemento que salta mais à vista tem a ver com o problema da inteligência artificial, né, e com essa guerra tarifária de Trump. E tem uma importância localizar, porque nós partimos da caracterização de que os Estados Unidos é hoje a potência hegemônica a nível econômico, a nível político, a nível tecnológico, a nível militar. Mas não há dúvida de que esse controle, essa hegemonia, hoje é questionado em alguns elementos pela China. E esse elemento da inteligência artificial é categórico. Os Estados Unidos controlam a produção dos chips semicondutores mais modernos, estão à frente em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial, mas esse controle está sendo questionado. A desigualdade que existia, a diferença que existia, já não é a mesma que existia há 10 anos atrás, em relação a esses pontos. E eu não sei se vocês viram que, recentemente, há coisa de uma semana atrás, o Trump autorizou
a venda dos chips da NVIDIA para a China. Isso é um fato que surpreendeu muita gente, né? Porque até então existia um bloqueio, um boicote em relação a isso, como parte da disputa entre norte-americano e chinês. Agora, mais interessante é a argumentação pelo qual foi liberado. O chefe da inteligência artificial do governo norte-americano, David Sacks, disse que é melhor vender os chips da NVIDIA para a China do que forçar o crescimento e desenvolvimento dos chips da Huawei e das outras produtoras de chips da China. Por que motivo? Isso é uma admissão de que o processo de crescimento, de construção, de avanço da China, também em termos da questão dos chips e da inteligência artificial, não é simplesmente a DeepSeek, de conjunto o processo está avançando, de que é melhor que você mantenha a dependência da China em relação aos chips da NVIDIA do que provoque que eles continuem crescendo de forma autônoma. Olhem só a realidade. Continua sendo hegemônica, mas existe uma diminuição dessa desigualdade. Da mesma forma, a nível econômico como um todo. Não sei se vocês viram que, recentemente, a China ultrapassou 1 trilhão de exportações, $1 trilhão de exportações. Agora, em novembro, antes de terminar o ano, ela exportou 27% a mais do que no ano passado, sem a guerra tarifária do Trump. Exportou menos para os Estados Unidos. Continua exportando 3 vezes mais do que importa dos Estados Unidos, mas exportou mais para os outros países. Significa que, ao nível dessa competição, o imperialismo norte-americano não conseguiu impor uma derrota à China. Isso tem uma expressão, tem essa expressão de forma categórica de que a China tem o seu lugar crescente. Já é a maior produtora industrial do mundo, em particular no setor de bens de produção, é a maior exportadora de capitais do mundo, é parte dessa luta econômica de um dinamismo muito grande do imperialismo chinês contra o imperialismo norte-americano, que segue sendo hegemônico, mas tem esse elemento de decadência. Como é que isso se materializa em relação à crise da ordem mundial? Essa realidade, essa totalidade da crise da ordem mundial não tem a ver somente com a rivalidade entre Estados Unidos e China. Nós discutimos isso e caracterizamos uma totalidade que inclui a parte econômica, que parte do pressuposto de que nós estamos numa curva descendente da economia capitalista desde a recessão de 2007, 2008, e essa curva descendente é agravada por essa disputa interimperialista China e Estados Unidos e, como um todo, o conflito interimperialista. E gera um processo em relação à luta de classe de agudização, de polarização social. Vejam só a particularidade do caso chinês. Volto a dizer, não é simplesmente China versus Estados Unidos. Nessa globalidade, crise econômica, polarização da luta de classe, rivalidade dos Estados Unidos. A importância desse conflito leva a que haja modificações na realidade da luta de classe no mundo inteiro. Citar 2 exemplos que têm uma importância para os dias de hoje. Em primeiro lugar, a ultradireita se fortalece a partir da crise econômica, da recessão de 2007, 2009. Isso é justo o momento em que a China surge como país imperialista e disputa os espaços, os mercados econômicos, o restante dos imperialismos, e determina um novo paradigma salarial. Os salários brutalmente rebaixados do proletariado chinês formaram um paradigma no mundo inteiro. E para enfrentar a concorrência chinesa, era preciso arrochar muito mais os salários dos trabalhadores, impor derrotas muito mais violentas. Vejam só, o surgimento do imperialismo chinês leva a que o conjunto do imperialismo tenha que reagir para bancar o enfrentamento contra o imperialismo chinês, com ataques muito mais duros sobre o proletariado, gerando um grau de maior polarização social e explosões na luta de classe. E, em segundo lugar, surge ou se fortalece um setor da burguesia que diz: negociação nada, aqui a saída é pancadaria, aqui a saída é porradaria, aqui a saída é bonapartismo, que é a ultradireita, que se fortalece a partir de 2008. Vejam só, essa globalidade, crise econômica, rivalidade China
Estados Unidos e conjunto. E essa polarização da luta de classe tem a ver com essas explosões da luta de classe e tem a ver com essa divisão da burguesia em um setor de conciliação de classe e um setor diretamente de ultradireita. Essa é a realidade que é produto de uma caracterização que tem uma enorme importância: China imperialista. Sem isso, seria impossível você ter essa totalidade que afeta cada um dos aspectos da luta de classe no mundo de hoje. Então, o que nós dizemos em relação a essa discussão é, sem ter uma caracterização da China como imperialista, você não consegue entender o mundo de hoje. Eu não consigo entender o mundo de hoje, você não consegue explicar o mundo de hoje para os ativistas. Você não vai conseguir explicar o mundo de hoje para os ativistas dizendo que a China é uma semicolônia, que a China é um exemplo de socialismo, ou que a China é quase imperialista. Como quase imperialista é o maior exportador de capitais do mundo hoje. Como quase imperialista é o maior produtor industrial do mundo. Como quase imperialista disputa, inclusive, nos terrenos mais avançados, a inteligência artificial com o imperialismo hegemônico. Não, imperialismo que está ascendendo versus imperialismo decadente norte-americano que busca defender com seus meios essa hegemonia. E não é por acaso que Trump usa para defender a hegemonia norte-americana ameaçada a metodologia bonapartista, exatamente como referência do bonapartismo chinês, exatamente essa linha de força externa e interna, porque tem a ver com essa nova realidade que vai levando o corpo cada vez maior de crise à ordem imperialista mundial. O conflito China e Estados Unidos no marco dessa onda econômica descendente. Obrigado. Valeu, Edu. Pessoal, nós estamos aqui, acabamos de ouvir o terceiro expositor da nossa live, do debate aqui hoje. Obrigada, Edu. Estamos divulgando aí no chat das lives o formulário para participar do sorteio, tá bem? Então, quero pedir para todo mundo que quiser concorrer a 3 unidades aqui do nosso livro, deixa o seu nome, se inscreve agora, que em breve a gente vai fazer o sorteio, e aproveitar também para incentivar todo mundo a mandar perguntas lá aqui, e depois nós vamos ter um momento para considerações a partir um pouco do que foi o debate que rolou no chat. Então, pode deixar comentários aí, que eu e o Júlio estamos pegando, estamos fazendo a sistematização e nós vamos repassar aqui para o pessoal. E surgiu uma pergunta curiosa: quantas páginas tem o livro? O livro tem 142 páginas, tá bem? Daqui a pouco eu mostro o livro melhor aqui para vocês ficarem com um gostinho para adquirir ele. Então, lembrando, você pode concorrer a ele pelo sorteio ou você pode adquirir com 10% de desconto pelo Zap da Editora Sanderman, QR Code na tela, só mandar lá. Então, agora, Gustavo, contigo. Obrigado, Mandy. Boa noite a todos e todas aí que nos acompanham aí nas diversas redes. Tá fechado o áudio. Estava fechado desde o começo? Não. Ah, tá. Acho que eu fechei sem querer aqui. Então, fazer apenas alguns complementos, tá? Queria dizer que eu recomendo demais. Li o meu exemplar aqui ao longo dos últimos dias, mas eu vou procurar fazer uma intervenção colocando alguns elementos que complementam o conteúdo que está aqui no livro, que é um conteúdo mais global, que analisa aí todo o desenvolvimento da China em meio ao desenvolvimento do capitalismo no último tempo, pegando as diversas facetas do capital, da classe trabalhadora chinesa e etc. E eu vou procurar complementar diante de um material que eu já tenho anunciado aí nas minhas redes e tudo, que é o Anuário Estatístico do Laes, que tem 2 artigos na sua parte internacional, que tem a China como um dos centros. E eu acho que complementa bem os elementos que estão colocados aqui no livro. Inclusive, se eu for desse livro anterior, ajuda muito a leitura do anuário, que vai sair aí no início de fevereiro do próximo ano. Então, vou fazer alguns comentários complementares. O primeiro deles, que é
eu acho que essa publicação é muito importante, porque para a gente começar a enterrar um negócio que tem virado moda nas análises sobre a China no último período, que é essas caracterizações com características chinesas, né? Você tem o socialismo com características chinesas, você tem o capitalismo com características chinesas, você tem também o desenvolvimentismo com características chinesas, você tem o neoliberalismo, tem essa também, tá? Com características chinesas. Todos acentuando um fato que é verdadeiro, que o desenvolvimento da China e o papel que a China vem desempenhando no mundo nas últimas décadas é bastante específico, de que a China é uma sociedade bastante específica, milenar, com suas características particulares. No entanto, todas as sociedades são particulares e são específicas, né? As mesmas pessoas que fazem essas elaborações deveriam colocar isso com características aí brasileiras, né? Capitalismo brasileiro, capitalismo com características brasileiras, né? Capitalismo com características espanholas, né? Ou quem quiser, até o socialismo, quiser criar um novo nome, inovar. Então, eu não nego a particularidade da China, e boa parte da análise que vai sair no Anuário do Laese está ligado a isso. Mas reconhecer essa particularidade é em vão, não serve para muita coisa, se nós não entendermos que por trás da particularidade chinesa, você tem uma sociedade na China hoje que ela é baseada na universalização da forma mercadoria, tudo é comprado e vendido como mercadoria, incluindo as empresas estatais, tá? Que o sistema monetário ele é inteiro regulado por meio do sistema de crédito, pelas operações de compra e venda, não é nenhum conselho que regula, não são nenhum indivíduo, nenhuma pessoa, não é ninguém que regula. É um mercado como regulador das relações entre produção e consumo. Então, as relações entre produção e consumo na China não é regulada pelo Estado, é regulada pelo mercado, de acordo com o poder de compra dos agentes e a capacidade produtiva das unidades lá instaladas, que é uma economia orientada para o lucro, para a extração e distribuição de mais-valia e sua acumulação como capital, que tem o sistema monetário inteiro financiado pelo sistema de crédito ancorado nos juros, e a distribuição do capital, por sua vez, se dá por meio dos mecanismos aí do capital financeiro, ações, títulos de dívida, debêntures, derivativos e por aí vai. Ora, como é que chama isso? Uma sociedade que tem todas essas características? Capitalismo. Tá? O capitalismo vai ter suas especificidades em todos os lugares, o capitalismo tem suas especificidades. Isso não é algo que predomina na China, isso é o que existe na China. As empresas estatais, elas atuam como empresas privadas que acumulam capital e ainda assim também com ações, com capital privado no meio, em toda a sua estrutura. E qual que é o problema disso? O problema é que essa forma de organização social, que envolve mercadoria, dinheiro, capital, mais-valia, etc., ela carrega várias contradições. E na China, elas não só estão presentes, como elas têm potencial de explodir em sua intensidade máxima. Contradições que está ligado à necessidade de acumular capital de um lado e a estagnação da renda por outro. E na China nós já temos, depois de passado aí o momento da euforia, mais de 5 anos de estagnação salarial completa em todas as grandes estruturas da China, a ausência de controle entre produção e consumo, levando à crise de superprodução, uma necessidade de crescer infinitamente, que faça com que o capital chinês hoje tenha que sair desesperadamente pelo mundo, disputando, ocupando mercados com possibilidades de conflito, taxa de lucro oscilante e, por vezes, decrescente, todas essas características, tá? Então, os cientistas sociais aí de plantão, se quiserem, podem falar da mais-valia socialista com características chinesas, né? Da acumulação de capital socialista com características chinesas, mas as relações sociais são as mesmas. Agora, no interior dessas relações sociais capitalistas que caracterizam a China, tem especificidades? Tem especificidades. E elas não são muito alentadoras. Eu queria destacar aqui duas que nós desenvolvemos no Anuário Estatístico do Laese e que complementa muito o conteúdo bem mais amplo que é desenvolvido nesse livro. Né? O primeiro desses aspectos que eu gostaria de destacar é o papel que a China tem no capitalismo mundial hoje, e que foi fundamental para o desenvolvimento da China, na cadeia de meios de produção, em particular na cadeia de insumos básicos e de infraestrutura crítica. O que são insumos básicos? São aqueles insumos consumidos por várias indústrias, siderurgia, químico e petroquímico, e etc.,
né? O que é infraestrutura crítica? É aquela infraestrutura para a produção mundial que também é consumido por vários setores, né? Você tem construção civil, construção pesada, energia, principalmente, tanto energia elétrica, seja qual for a origem, seja a produção de petróleo e outros equipamentos. A China, ela se beneficiou de fato, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, do fato que boa parte da indústria mundial estrangeira migrou para dentro da China e ela conseguiu desenvolver uma indústria própria para atender todas essas empresas estrangeiras lá instaladas em toda a parte de insumos básicos, infraestrutura crítica. Essas são, grosso modo, as empresas controladas pelo Estado. E que elas conseguem vender insumos a um preço muito barato pela combinação de vários fatores, mas os principais são produção em escala. Você vai ter, por exemplo, uma siderúrgica na China que vai atender uma demanda tão grande, não só pelo mercado chinês, mas pelas empresas estrangeiras que atendem o capital mundial lá instalada, fábricas da Tesla na China, fábricas da Apple na China e etc. Você vai ter uma empresa que vai ser, uma siderúrgica que vai ser 10, 15 vezes maior do que as que existem no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia. Então, você consegue ter uma produtividade superior. Condições de trabalho marcado por precarização extrema e por superexploração do trabalho, jornadas 996, empresas, fábricas, dormitório e assim por diante. E você tem, além dessas condições, o Estado que controla esse setor, ele realiza, de fato, lucros baixos, na maioria das vezes, lucros baixos, para que não existe valor no movimento capitalista, gente. No valor é assim, nada se perde, nada se ganha. O que se perde numa ponta é ganho no outro. Ora, os insumos baratos que vai ter nos produtos siderúrgicos, químicos, farmacêuticos, energia, infraestrutura, vão ser apropriados pela indústria que está na ponta. Essa indústria que está na ponta envolve tanto o capital chinês, de empresas chinesas em ascensão, quanto as empresas estrangeiras lá instaladas. Isso está na base de boas partes dos conflitos. Foi metade, tá bem? Que estão colocados no mundo hoje. Boa parte dos conflitos que estão colocados no mundo hoje. Por exemplo, é um dilema para os Estados Unidos, de Trump e mesmo de Joe Biden, fazer regressar pelo menos os setores estratégicos dessa produção mundial, envolvendo tecnologia de ponta e tudo, da China para os Estados Unidos. Mas eles têm um problema enorme. Eles não vão conseguir fornecer insumos aos preços que a China fornece. Isso significaria um encarecimento dos produtos norte-americanos que são distribuídos para o mundo inteiro, como os celulares da Apple, por exemplo. Isso coloca para o governo dos Estados Unidos, para se tornar um projeto desse viável, se é que é, por exemplo, uma elevação da exploração da força de trabalho e das condições da classe trabalhadora norte-americana a padrões que nunca existiu ao longo das últimas décadas, para a gente entender o que está em jogo. E mais do que isso, a China, ao baratear os insumos básicos e a infraestrutura crítica, que está na base de praticamente tudo que nós consumimos, a China, literalmente, nas últimas décadas, salvou o capitalismo mundial, porque esse é um dos principais elementos que permitiu a taxa de lucro ficar estável, até com um leve crescimento ao longo aí dos últimos 15 anos, aproximadamente. E quando você barateia os meios de produção, você tende a elevar a taxa de lucro da empresa, porque o custo que a empresa tem com esses insumos se reduz, ele diminui. E a China faz isso por meio do maior conglomerado financeiro do mundo, que é a Sasaki, que é uma das empresas menos faladas, mas é a maior que já existiu na história humana, tá? Que é a empresa estatal chinesa, que todas essas empresas, no setor siderúrgico, químico, agricultura, mineração, estão dentro da Sasaki chinesa. Tá? Então, está tudo lá dentro, e aí é por meio dessa mega empresa que o governo consegue não controlar o capitalismo chinês e o mercado chinês, mas direcionar o capital, quando possível, para os setores mais estratégicos. Então, essa é uma especificidade importante da China, mas que já encontra limites, porque já chegou, por assim dizer, no topo da sua capacidade produtiva, e a partir de agora, isso que atuou para reduzir a taxa de lucro lá atrás, já se tornou normal do capitalismo contemporâneo, colocando para o capital dos países imperialistas do eixo dos Estados Unidos a estratégia de ou manter esse sistema ou fazer regressar alguns setores chaves, o que eu duvido que eles vão fazer, mas pelo menos alguns estratégicos talvez, mas tendo que elevar a exploração da classe trabalhadora no mundo inteiro para que ela consiga obter aí produtos a preços, insumos a preços tão baixos como os que existem na China. Tem uma segunda especificidade importante,
que é algo chave se nós quisermos entender os períodos de ascensão do capitalismo, né? Dentro dos ciclos que existem na sociedade capitalista, que é a emergência de novos ramos de produção. Hoje, um marxista que for fazer análise global do capitalismo e não falar de novos ramos de produção, está fazendo análise fake. É um tema central. Por quê? Porque o capitalismo, ele se esbarra sempre, ele precisa se acumular infinitamente, mas as nossas capacidades são limitadas, e mais limitadas ainda em função dos rendimentos, da remuneração, do emprego, que o próprio capitalismo limita. É por isso que todas as indústrias tradicionais, as tradicionais do setor eletroeletrônico, automobilístico, chegou um momento que elas se estagnaram, porque chegou no limite do que elas conseguiam na medida que elas produziam, na medida que elas abarcavam todos os mercados. Os novos ramos de produção criam produtos novos, necessidades novas que não existiam antes, com capacidade de se expandirem, de se ampliarem para o mundo inteiro. E a disputa em torno desses novos ramos de produção está no centro da disputa China e Estados Unidos que está dada hoje. A enorme concentração do capital na China permite ela direcionar capital para esses setores estratégicos. E esse setor foi dominado nas últimas décadas pelos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos mantém a mesma posição que ele tinha décadas atrás na disputa capitalista mundial. Quem decai são seus aliados, Europa, Japão e por aí vai. E os Estados Unidos manteve com monopólios absolutos, em vários casos, com empresas como a Google, Meta, Microsoft, o domínio do principal ramo de produção emergente ao longo das últimas décadas, que foi a indústria digital, e outros correlatos, como e-commerce e também eletrônicos de ponta, baseado em semicondutores. Se você pegar todo o crescimento das empresas dos Estados Unidos, tanto em receita quanto em bolsa de valores nos últimos 15 anos, ele está todo aí. E agora a China ameaça com os carros elétricos, com painéis solares, com equipamentos movidos a bateria, onde ela dá um salto à frente dos Estados Unidos nesses novos setores, e mesmo esboçando na inteligência artificial, o DeepSeek está aí para comprovar, o que é a disputa pelo novo ramo de produção, que permite o capital excedente de todos os outros setores migrarem para ele no próximo período histórico. Está colocado um período, com a disputa da China, nos marcos do capitalismo, um período conflitivo, um período onde os conflitos tendem a ser maiores, apontando tendencialmente, inclusive, para possibilidades de guerras em dimensões maiores do que as que nós já temos visto no último período. E, por último, eu queria fazer aqui só um último comentário, tá? Muitas pessoas podem ver as falas que foram feitas aí por todos que me antecederam, por mim, e falar, não, tudo bem, eu entendo, as relações sociais na China são capitalistas, apesar dela ter suas especificidades, mas a China não conseguiu lograr um certo desenvolvimento do seu capitalismo, nem que predominantemente do ponto de vista do seu capital, ancorado sobre o Estado. Não poderia países periféricos, como o Brasil, como a Argentina, os países da América Latina, seguir o mesmo exemplo? Então, eu queria terminar só com algumas indicações sobre isso. Meus caros, quem aposta nisso, eu sei que isso é uma bandeira muito atraente para muitas outras pessoas hoje, eu queria responder, trazer a minha opinião com categórico não. Ainda que esse desenvolvimento chinês é um desenvolvimento ancorado na desigualdade, na superexploração e etc., nem sequer isso é possível em países como o Brasil. A China teve condições absolutamente únicas, irrepetíveis, nos países periféricos do mundo hoje. A existência de uma população gigantesca, de um mercado consumidor potencial absurdo, né? 1,5 bilhão de pessoas, nós estamos falando aqui de um percentual gigantesco da população mundial, mas não somente, nós estamos falando de um país que não passou por um processo de colonização direta, então suas estruturas tradicionais até o século XX não tinham sido por completo destruídas, então esse país estava inteiramente aberto à expansão do mercado capitalista, diferente do que aconteceu na Índia, por exemplo, sobre a colonização britânica, que literalmente dilamitou a Índia durante o século XVIII e XIX inteiro, com dezenas de milhões de mortos, gerando um país hoje que socialmente é um caos. A gente tem, além disso, né, o fato de que a China se beneficiou de ter restaurado o capitalismo num país que passou por uma revolução socialista, então esses meios de produção fundamentais já estavam concentrados na mão do Estado, permitindo a ele iniciar esse processo de desenvolvimento, e ela ainda se beneficiou da conjuntura externa. Uma nova etapa tecnológica que se abriu nos anos 70, nos anos 80, que permitiu os produtos de alta tecnologia de então se concentrarem em um único lugar do mundo para ser distribuído para o mundo inteiro, os produtos eletroeletrônicos e ligados aí à indústria digital, computadores, semicondutores, celulares e etc. Isso não caracteriza nem sequer a revolução tecnológica atual,
como a inteligência artificial, que pode ser inteiramente desenvolvida nos países sedes e a gente entra apenas como consumidor dessa riqueza. Então, eu queria concluir, tá? Dizendo que é fundamental esse debate, toda questão, toda disputa que existe hoje a respeito das saídas para a classe trabalhadora no Brasil, em qualquer país do mundo, envolve uma compreensão a fundo do que se passa na China, envolve entender que a China não apenas ela é um país capitalista, mas um país que ascendeu na hierarquia imperialista e que sequer ela serve de espelho do ponto de vista do capitalismo para os países periféricos. Tá bom? Então, essas são as considerações aí que eu teria para fazer, e no mais fica aqui o meu estímulo para todos que estão assistindo, que adquiram o livro, que leiam com calma. Depois o anuário do Laese vem em fevereiro do ano que vem como complemento, que vai servir aí de muita munição e muito elemento para essa disputa tão fundamental possa ser desenvolvida e levada a cabo no Brasil e nos demais locais onde a gente consiga alcançar. Obrigada, Gustavo. Pessoal, então aqui agora encerramos a exposição inicial dos nossos convidados. E agora é o momento de ler as perguntas aí que deixaram no chat. Júlio, você quer? Tivemos muitos comentários aí no chat. Primeiro, agradecer aí, tivemos 2 superchats. O primeiro superchat foi do Nada de Novo, que disse: o Brasil exporta produtos de alto valor agregado para os Estados Unidos, mas a China só compra produtos de baixo valor agregado. É bom aí para vocês comentarem esse superchat aí do Nada de Novo. Obrigado aí pela participação. E o outro superchat mais simples foi o Júnior Alves, que disse: boa noite, Júnior Alves, boa noite. E espero que esteja gostando aí da live. Bom, muitos comentários. O Hélio Silva falou que está excelente a live. Temos várias perguntas. Há um saludo aqui. A publicação do livro e a elaboração coletiva da LIT, que deu origem, nos permite consertar anos de atraso da definição teórica da China. O Cassiano Diniz, esse foi do Slava Rodin. Cassiano Diniz disse que o pessoal vê um país com um Estado forte que funciona de maneira diferente. É fácil se deixar levar pelo sonho de que a China é uma nova União Soviética. Entretanto, a realidade é diferente do que desejamos. Gabriel Aparecido disse que parece até aquela visão neoliberal de qualquer Estado forte intervencionista já é socialista. Enfim, tem um monte de comentário muito legal. O Helfig disse: para a China e para o socialismo teria que ter uma guerra civil. Aí fica para vocês comentarem. E agora vamos às perguntas mais especificamente, tá? Blumenau: o Estado chinês é pós-capitalista ou literalmente capitalista? Qual a diferença entre o pós-capitalismo e o capitalismo? Pergunta bastante interessante. Diogo Oliveira: o papel central do Estado em controlar o crédito associado a setores estratégicos não se diferencia decisivamente dos desenvolvimentos capitalistas anteriores? Fica aí para a volta dos nossos palestrantes. E o Alexandre Gabriel Ferreira perguntando o seguinte: a opção do governo Lula pelo multilateralismo sobreviveria a essa potência imperialista emergente? Como se prevenir de se tornar também uma semicolônia daqui para frente da China? Agora estou lendo aqui as últimas, tá? Gabriel Aparecido: o que vocês acham da postura dos supostos leninistas que defendem a China como transição mágica ao socialismo? A pergunta eu acho que muita gente deve ter na cabeça. O Alexandre Gabriel Ferreira pergunta: o último plano quinquenal indica uma expansão imperialista ou prioridade do desenvolvimento das forças econômicas internas? Foi lançado aí recentemente o último plano quinquenal chinês. E a última aqui: ouvi dizer que a China consegue fazer seu planejamento tão efetivo por meio de simulações computacionais. Essa é boa para o Gustavo aí. Os camaradas veem isso como algo útil para o controle da riqueza social? Essa é bastante interessante. Bom, mandem mais perguntas, porque, de todo modo, depois os autores do livro podem responder em texto, em outros vídeos. O Gustavo vai estar aí, com certeza. As perguntas de vocês geram mais conteúdos para o Gustavo elaborar e responder, fazer vídeo. Então, sigam comentando,
sigam fazendo suas perguntas. Quem ainda não se cadastrou no Forms para participar do sorteio, se cadastre, porque nós vamos fechar o Forms, tá? Já tem bastante gente aqui para concorrer aos livros e vamos ver em breve quem será o ganhador. Então, se você quer comprar, aponta o QR Code. Algum companheiro disse que o QR Code não está funcionando. Está sim, você tem que apontar com a câmera, apontar a câmera do celular, aí vai gerar lá um link, você clica e vai direto para o WhatsApp. Lá no WhatsApp você fala com o companheiro da Sanderman, que vai dar as orientações todas para comprar o livro com desconto. Tá bem? Antes, tem mais algum recado? Ou podemos passar para os fechamentos? Não sei que ordem nós fazemos, fazemos a mesma. Então, vamos ao fechamento? João, 5 minutos, então, para você dar uma comentada nesses comentários, nessas perguntas. Está com você, Atlanta. Não vários. Só antes, os que estão assistindo a live, Gustavo vai estar dia 18 numa numa live, numa entrevista, Vocês não querem comentar isso? Desculpa, João, dia 19. Dia 19, Gustavo vai fazer uma conversa lá no Três Irmãos com Jones Manuel e Elias Jabbour, vai ser centralmente sobre China, o modelo de desenvolvimento chinês, se é capitalismo, se não é, se é imperialista, se não é. Enfim, estejam todos ligados. Vai ser dia 19, lá no podcast Três Irmãos, às 20 horas, ainda está para... Vai ser por volta de 20 horas, ainda está para confirmar o horário com os companheiros do Três Irmãos, a gente vai divulgar e tal, mas está marcado. Um bate-papo aí, acho que vai ser muito interessante. Perfeito. Não, eu vou começar pelo óbvio. Multilateralismo no Brasil é uma piada de mau gosto, essa conversa. A relação do Brasil com China é uma relação colonial. E, na medida que se aprofunda a dependência da China, mais colonial fica. E, nesse momento, as exportações de soja para a China ganham uma importância grande para essa relação colonial. Não existe multilateralismo. Existe uma dominação imperialista para o mundo, imperialismo hegemônico, concerto imperialista para dominar o mundo, e multilateralismo é uma conversa que se inventou Xi Jinping para furar o bloqueio norte-americano e colonizar ele. Então, não existe multilateralismo. Créditos e bancos. Veja, não existe nada mais capitalista do que os bancos chineses. São uma mistura de bancos estatais com participação privada. Os 4 bancos maiores da China controlam mais capital do que os bancos norte-americanos. O banco, por exemplo, o banco que faz financiamento agrícola. Não existe planejamento. Já entrando com outra pergunta, o que existe é uma completa subordinação à lei do valor. A diferença da China é que, baseado nessa lei do valor, eles podem dirigir o crédito, mas como, digamos, guiados pela lei do valor. E isso é exatamente capitalismo igual que outro. Porque os bancos norte-americanos também são guiados pela lei do valor. A diferença é que
a ditadura consegue concentrar créditos a partir do momento em que os bancos estatais ou semi-estatais, porque tem participação privada, muita participação privada, existem bancos somente privados, mas os 4 principais bancos chineses são estatais. E isso permite exatamente direcionar, por exemplo, os créditos para, agora, a inteligência artificial, igual como os Estados Unidos. Então, não tem diferença alguma. Não tem diferença alguma. E a pergunta sobre a transição ao socialismo, eu acho que foi respondida. Ponto de vista das considerações finais, eu acho que os companheiros têm que comentar também as perguntas, não tomem o início dessa resposta como definitiva. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Comprem o livro para estudar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico na conjuntura mundial. A classe operária chinesa, mais cedo ou mais tarde, tende a se rebelar, e esse otimismo objetivista incurável que nós temos é exatamente por acreditar na classe operária. Está colocado uma possibilidade muito grande nas disputas interimperialistas que estão colocadas, e nós temos que aproveitar isso para construir partidos. E esse é o desafio que está colocado para a gente. Eu fico por aqui. Obrigada, João. Então, aproveitando a deixa aí do João Ricardo, fica o convite a todo mundo que estiver assistindo para conhecer o PSTU, tomar partido e vir se organizar com um partido socialista revolucionário. E para quem eventualmente estiver assistindo de outros países também, fica o convite a que venham conhecer a Liga Internacional dos Trabalhadores e nossos vários partidos espalhados pelo mundo. Agora as considerações finais aí do Felipe. Yo dejo a los compañeros brasileños. Eu deixo os companheiros brasileiros para encerrar. Agradeço a todos a atenção e muito obrigado. Certo, obrigada, Felipe, pela participação. Edu, é contigo, então. Bom, agradeço as perguntas, agradeço a audição. Acho que é necessário estudar a realidade extremamente complexa mundial, e estudar a China é um grande desafio. Queria focar numa resposta, numa pergunta que me parece muito interessante, que é: o papel do Estado da China se diferencia de outros países capitalistas? Sim, se diferencia. É algo muito diferente. No marco de que um Estado e empresas estatais para servir as grandes empresas privadas que são o norte, que são o motor da economia chinesa. Mas esse elemento permite um diferencial em relação ao capitalismo chinês, que tem enorme importância. Só vou citar 2 elementos que mostram essa diferença. Volto a dizer, ao contrário do que Michael Robert fala, que ele fala como ter as empresas estatais, então é uma mistura que ninguém sabe se é capitalismo. Não, é capitalismo. Mas as empresas estatais chinesas e o Estado chinês ditatorial, concentrador, levam a diferenças. Cito 2 exemplos. Em primeiro lugar, a China foi o único país imperialista que não entrou em recessão nas grandes recessões de 2007, 2009 e 2020. Segunda diferença, o grau de investimento do Estado chinês, do capitalismo chinês, é o dobro da média dos países imperialistas, e isso tem um poder anticíclico muito importante. Querem ver uma demonstração disso? Não houve até agora uma crise clássica de superprodução, superacumulação de capital
na China desde que se restaurou o capitalismo. Por que motivo? O fator anticíclico do poder do Estado jogando o investimento para manter a economia fora de processo recessivo tem um efeito maior do que nos países imperialistas como um todo. Isso tem uma enorme importância, porque não existe isso nos grandes países imperialistas, o que é um elemento a favor da acumulação de capital na China. Ao contrário do que falam os defensores da China, isso só fortalece o capitalismo e a burguesia, os novos magnatas, os novos bilionários chineses. Mas isso tem um elemento particular que desenvolve mais, ajuda a desenvolver mais o capitalismo e o imperialismo chinês nos dias de hoje. Bom, e, por último, queria chamar todos a lerem o livro e entenderem o nosso aporte à discussão sobre a China como um elemento da realidade. Não é a verdade acabada em relação à China. Nós buscamos compreender o processo e estamos estudando China. Estamos buscando entender a evolução da China, não só econômica, como política, e seguramente os próximos períodos da humanidade nós estamos vendo um processo novo. Essa crise da ordem mundial está recém se iniciando. Então, o estudo da China deve ser parte da compreensão de todo marxista sério que queira entender o mundo. Nada mais. Obrigada, Edu. E agora, as considerações finais aí do Gustavo. E só para avisar, pessoal, nós vamos fechar aqui o sorteio. Vamos deixar tudo preparado. Assim que o Gustavo terminar, a gente faz ao vivo aqui o sorteio e mostra para vocês quem ganhou os 3 exemplares dos livros. Vai lá, Gustavo. Tá certo. Não, vou ser bem rapidinho aqui, pai bola, tá? Não concebo nada que possa ser pós-capitalista, que não seja superação do capitalismo por uma revolução socialista. E veja, essa metodologia de pegar elementos que são mais fortes na China que em outros países para falar, olha, isso diferencia a China. Beleza, vocês vão achar elementos que diferenciam o Brasil, que diferenciam os Estados Unidos, que diferenciam a França, que diferenciam a Inglaterra. Todos eles têm elementos que diferenciam. Agora, as relações sociais pela qual a produção de riqueza na China se dá de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, são capitalistas. É tão simples assim. Né? Agora, veja que mesmo os países capitalistas em desenvolvimento, no momento que houve maior desenvolvimento do capitalismo, regra geral, ao longo da história, fizeram uso de protecionismo, fizeram uso de sistema de crédito centralizado e maior intervenção estatal. Tá? Igual a China fez agora? Não. Todos tiveram suas especificidades marcadas pelo momento histórico, pelas circunstâncias, pelas condições que herdaram e tudo mais, né? Bem, sobre as outras questões, eu não entendo essa coisa do socialismo como sendo sinônimo do desenvolvimento das forças produtivas, entendida como a produção no sentido técnico. Na verdade, é isso que caracteriza o capitalismo, de ponta a ponta, e a gente vê que esse desenvolvimento da capacidade produtiva, ela, em função das contradições do próprio capitalismo, se volta contra a massa da população, como tem acontecido na China. Eu acho que a China ela se beneficiou pelo fato de ser um capitalismo em expansão, tá? E agora que o capital ele abarca a China de ponta a ponta, não de forma desigual, mas que hoje a China está inteira mercantilizada, sob certa forma, um campesinato ainda numeroso, mas que já não é mais a fração majoritária do país, ela já começa a se esbarrar nas contradições clássicas de todo capital em expansão quando encontra seus limites, né? Então, isso, na minha opinião, não há planejamento na China por meio de uso de simulações computacionais. Bem, se usa simulações computacionais para tudo hoje, tá? No mercado, dentro das empresas. Eu tenho colegas que estão em empresas A, B, C e D e mostram como são usadas simulações computacionais para poder prever cenários. Então, isso aí é usado no mundo inteiro. Agora, planejar o mercado, isso ninguém nunca conseguiu, nem vai conseguir. É da natureza do mercado não ser planejado. Tá? O que simulações tentam fazer e erram, e quase todas as vezes, é tentar entender qual vai ser o movimento do mercado, e mesmo quando elas acertam, elas não têm poder de intervir sobre isso. Né? O Estado chinês ele entra direcionando investimentos, né? E depois, como todo sistema capitalista, a regra que determina tudo é segura na mão de Deus e vai, né? Torcer para dar certo.
direciona o investimento para ali e torce para dar certo, né? A premissa máxima do capitalismo é essa, é totalmente impessoal, é segura na mão de Deus e vai, né? E normalmente não vai para lugares muito bons, não. Mas é isso aí, fica aí à disposição, esse debate ele vai continuar, ele vai permear aí ao longo dos próximos anos, não só na próxima semana, quando tem um debate que eu vou participar, mas ele vai ser onipresente nos próximos anos, porque a emergência da China como uma potência imperialista, de fato, e o seu papel hoje na luta de classe a nível mundial é incontornável. E a questão da China, então, nesse próximo período histórico, no período que nós estamos vivendo, ela vai estar presente, sim ou sim, e vai ser decisiva para a gente entender para onde a gente vai rumar as disputas que estão em curso hoje. Agradeço aí a participação, reforço a minha recomendação pela aquisição do livro, e demais materiais. Tem um livro anterior que JR já havia mencionado, pelo autor lá de Hong Kong, que também é vendido pela Sanderman, que é um livro importante, e certamente muitas outras coisas que vai sair aí encampado pelo PSTU e pela LIT no próximo período. Valeu, Gustavo. Agora nós vamos aqui para o sorteio. Vamos. Então, gente, está fechado. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Antes de... Espera. Você precisa habilitar aí, Phil. Antes de compartilhar minha tela aqui, enquanto o Phil está habilitando aí para compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal Opinião Socialista. O canal está começando agora. Se inscreva no canal do Gustavo, que ainda não é inscrito, e se inscreva no canal da Sander. Por um problema técnico, nós tínhamos anunciado que ia divulgar no canal da Mandy, mas nós não conseguimos porque limitou-se a 3, tá? As próximas vezes a gente evita esse problema aí. Bom, vou compartilhar aqui. E enquanto isso também, reforçar o convite aqui, pessoal. Debate dia 19 no podcast Três Irmãos. Bora assistir lá o Gustavo apresentando essa visão revolucionária aí sobre a China. Boa. Então, gente, aqui está a lista aqui de quem se inscreveu, tá? Com o nome e tal. Eu ocultei aqui os dados pessoais e aqui eu vou sortear 3 números para vocês verem que é tudo justo aqui, tá? Aqui tá os números aqui dos ganhadores. Vão ser 3 ganhadores e eu vou sortear agora e a gente vê o resultado juntos. Então, o número 70 foi o Rafael, número 6 foi o Toninho Ferreira. Opa, vamos falar que foi Marmelada. E 26, Flávio Barbosa. Então, pode ficar tranquilo que nós da Sanderman vamos entrar em contato e vocês vão receber o livro de vocês gratuitamente sorteado na live. E quem não teve o azar de não receber o sorteio, ainda dá tempo. Ela aí câmera no QR Code, compra com 10% de desconto agora ou vai pagar o preço normal amanhã. Então, comprem. E aí, queria agradecer a todo mundo aí, um abraço a todos, achei que o debate foi ótimo. Se a Mandy quiser ir das considerações finais, a gente encerra essa tremenda live. Pessoal, obrigada a todo mundo que assistiu. Compartilhem essa live, tá bem? Ela vai ficar aí nos canais, a gente vai postar em Collab. E é muito fundamental para difundir esse conteúdo que a gente debateu aqui pelos meios online. Então, quem quiser fazer corte, quem quiser fazer vídeo, quem quiser divulgar, a gente incentiva fortemente para além de adquirir o livro, tá bem? Obrigada e até a próxima. Tchau, companheiros.